Todas as quintas-feiras, depois da oitava de Pentecostes, a igreja celebra a festa de Corpus Christi. Mas você sabe mais ou menos como é que essa história aconteceu? Continua com a gente que você vai descobrir. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, internet! Eu sou o Gustavo Nunes, sou ator profissional, professor de teatro, acólito e um dos responsáveis pela transmissão da Santa Missa na Paróquia Santa Terezinha. Uma primeira coisa a saber é que não existe um registro ao culto ao Santíssimo Sacramento fora da igreja durante todo o primeiro milênio da nossa história. Na verdade, a Eucaristia só saía da igreja quando precisava ser ministrada para algum doente. A partir do segundo milênio, no entanto, por meio de um movimento eucarístico na Abadia de Corleone em 1124, é que começaram a acontecer esses cultos ao Santíssimo Sacramento. Mas aí foi por causa de uma necessidade popular. A solenidade de Corpus Christi foi oficializada somente em 1264 por causa do Papa Urbano IV, depois de todo um processo que culminou desde a revelação a uma santa até a insistência dela para o bispo local. Segundo os registros da nossa igreja, Santa Juliana de Corleone, em 1258, teve uma visão beatífica. E nessa visão, o próprio Cristo pedia a ela que falasse com o bispo para que o bispo instituísse uma devoção ao seu santo corpo através da Eucaristia. Essa santa nasceu em 1191 e ficou órfã aos 5 anos de idade. Bom, quando ela ficou órfã, ela e a sua irmã foram levadas para um convento leprosário, lá em Liège, na Bélgica. E a partir daí, elas começaram a se dedicar à adoração ao Santíssimo Sacramento. Na real, isso foi uma devoção particular dela, por causa da necessidade que ela via ao contemplar o Santo Corpo de Cristo. Quando a santa tinha 16 anos de idade, ela teve uma visão. E nessa visão, ela viu a lua no seu apogeu, no seu esplendor, e na lua havia uma faixa que cortava a lua ao meio. Ela entendeu que essa visão da lua representava a igreja, e essa faixa que cortava a lua ao meio representava a necessidade de uma devoção popular ao Santíssimo Sacramento. Para quê? Para reparar as ofensas que nós fazemos com os nossos pecados, é claro. A santa guardou esse segredo durante 20 anos, ou um pouco mais até. E ela só foi revelar esse segredo às suas 2 irmãs de convento, porque ela também viu que essas irmãs tinham uma devoção especial à Santa Eucaristia. Depois de comunicar para as suas irmãs de convento sobre essa visão que ela teve, ela também comunicou ao bispo local, o Dom Roberto. E esse bispo local comunicou a Jacques Pantaleon, que esse bispo, chamado Jacques, se tornou o Papa Urbano IV, mas isso depois de muito tempo. Esse bispo, Dom Roberto, depois de muita insistência por parte da Santa Juliana, começou a colocar na igreja local, na diocese local, essa devoção ao Santíssimo Sacramento. E aí toda aquela comunidade, vendo que tinha essa devoção particular, começou a se estender de uma forma regional e não local. E essa devoção regional começou a se estender pelo país, na Bélgica, e aí se tornou uma devoção nacional. Dessa forma, a festa foi crescendo de uma maneira tão grande que se tornou uma devoção mundial. E pessoal, quando eu falo mundial, eu me refiro só àquele núcleo da Europa e da Ásia, onde tinha algumas igrejas construídas. Na Europa, claro que tinha muitas construídas. E talvez até um pouquinho na África, quem sabe. Porque, na verdade, naquela época, na primeira metade do século XIII, não havia registros oficiais nos mapas do Novo Mundo, que é hoje o continente americano, e do Novíssimo Mundo, que era a Oceania. Tendo tomado toda essa proporção mundial, o bispo Jacques Pantaleon, na época Papa Urbano IV, instituiu a festa ao Santíssimo Sacramento. Só que essa festa aconteceu em 1264, ou seja, 6 anos depois da morte de Juliana. Quando ela faleceu, ela tinha 66 anos de idade por causas naturais. Mas, infelizmente, neste mundo, ela não viu essa devoção ocorrer de forma e de proporção mundial. Pessoal, um fato curioso
é que ocorreu um milagre eucarístico na Alemanha que deu força para essa devoção do Corpus Christi, né, como a gente diz hoje, ganhar ainda mais força. Na cidade de Orvieto, onde morava o Papa Urbano IV, teve um bispo que presenciou um milagre eucarístico. Por conta da celebração que estava ocorrendo, um padre que concelebrava duvidava da real consagração que acontecia ali no altar. E como todos nós sabemos, quando há a consagração, se torna realmente o corpo e sangue de Cristo. E esse padre tinha essa dúvida. Na hora que foi fazer a consagração, que se levantou a hóstia, começou a sangrar, começou a gotejar sangue, que encharcou tanto os linhos do altar, quanto o altar, as vestes do padre e do bispo. E eles levaram esse fato para o Papa Urbano IV. O Papa Urbano IV, já ciente da história da Santa Juliana, viu que esse fato que aconteceu poderia dar ainda mais força para a devoção que a santa havia pedido durante a sua vida inteira. Então, a partir daí, este fato, se não me engano, chama o milagre de Bozena, ou Bouzena, eu realmente não sei como se pronuncia. Esse fato, alinhado à devoção particular da Santa Juliana, se uniram e ganharam força para que essa devoção tomasse proporções que nós conhecemos hoje. Mas eu estava me esquecendo de um fato importante. Quando se fala em Corpus Christi, muitas pessoas lembram das confecções dos tapetes de Corpus Christi. Aqui em Brasília a gente fazia na esplanada dos ministérios e por causa do nosso cenário atual, infelizmente nós não podemos fazer e contemplar mais o Santo Corpo de Cristo. Porém, nós não devemos de deixar de participar das Santas Missas, ok? A celebração de Corpus Christi consta na missa e na adoração ao Santíssimo Sacramento. E, na verdade, a confecção dos tapetes começou em Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Os tapetes eles são marcados no chão, é claro, e aí se faz com vários materiais, serragem, borra de café, cal, sal e, logicamente, tinta. E aí se faz um desenho. Esse tapete é por onde a procissão vai passar para fazer a bênção do Santíssimo Sacramento. E também a procissão dos ritos iniciais, onde o padre faz todo o cortejo com a equipe litúrgica até o altar para começar a Santa Missa. Na hora da consagração, o padre consagra as hóstias que vão ser consumidas e uma hóstia maior. Essa hóstia maior vai no ostensório e esse ostensório, ao final da missa, vai em procissão para todo o povo poder adorar o Santíssimo Sacramento. Tá bom, pessoal? Então, além de toda essa parte histórica que você acabou de ver, vamos ter mais fé e mais ânimo para participar das missas, seja presencial de onde você está nos vendo, seja através da internet. Mas não deixem de rezar, não deixem. É isso que a gente precisa, é isso que Deus quer de nós. Tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida, se eu falei alguma coisa errada, coloca aí embaixo nos comentários que eu tenho o maior prazer de ler e responder vocês na medida do possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e, por favor, rezem por mim. Um abraço, pessoal. Até mais. Vista tato paladar falham, ó Senhor, mas somente em vos ouvir creio com vigor. Creio em tudo que disseste, ó Filho de Deus, Verbo da verdade, verdadeiro Deus. Ó Jesus velado, ora posso ver, és o que desejo meu possa perfazer, face a face um dia eu possa enxergar e feliz contemplar vossa glória.